você conhece alguém que quando Deus faz, reclama, quando Deus não faz, reclama. Eu sei, talvez essa pessoa é você, né? Então fique comigo até o final, porque nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Eu quero que você fique comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você de forma especial hoje aqui, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Felipe Góes, a paz do Senhor a todos vocês, conteúdo com propósito. Estamos aqui uma vez mais e hoje eu tenho uma palavra forte para falar com você. É forte, eu tenho uma palavra de Deus mesmo para falar com você e eu quero que você fique comigo. Vamos lá, eu quero falar com você hoje sobre Abacuque. Abacuque, eu sei, parece que não, mas Abacuque tem na Bíblia, gente. Você já leu Abacuque? Abacuque são 3 capítulos, curtinho, mas é lindo, é maravilhoso o livro de Abacuque. E eu quero falar com você hoje sobre Abacuque. Abacuque é aquele texto lá no capítulo 3 que a gente fala lá, ainda que a figueira não floresça. Está no capítulo 3 aí, ó, capítulo 3, versículo de número 17, que você conhece. Você canta os hinos, eu sei, mas nunca leu, né? Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que texto forte, né? Mas eu quero falar com você hoje sobre esse texto, né? Depois de você ler com calma. Abacuque é muito curtinho, então dá para você ler aí em meia hora, com certeza. E meia hora devagar, parando, né? Mas você lê bastante aí. O livro de Abacuque é um livro muito interessante, né? Abacuque ele vai profetizar para o reino de Judá. Você lembra muito bem que o reino ele foi dividido em 2 partes. A gente pode falar isso um dia aqui no nosso canal, tá bom? Me cobre aí, tá bom? A gente falar sobre isso, a divisão dos reinos. Eu gosto muito de falar sobre isso. Divisão do reino sul, reino norte. Logo depois da morte do rei Salomão, o reino foi dividido. E é muito interessante. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que Abacuque vai falar para um reino de Israel, mas depois que ele foi dividido, que é o reino de Judá, tá bom? Então ele vai falar sobre o reino, né, exclusivamente para o reino de Judá. Beleza? Então vocês já está gravado. Ok. O capítulo de número 1 de Abacuque é o seguinte: Abacuque está olhando, né? Ele está vendo o povo errar, ele está vendo o povo pecar e ele está se perguntando, ele está questionando Deus. Por que Deus não está fazendo nada? Por que Deus está olhando o povo pecar, olhando as coisas, parece sair do controle e Deus não está fazendo nada? Às vezes a gente é assim também, né? Vamos falar a verdade, né? Muitas das vezes a gente olha uma situação e parece que a gente fala: por que Deus não faz? Por que Deus não age? Por que Deus não vem, não desce na terra e faz alguma coisa? É verdade ou não é? Quantas vezes nós questionamos Deus porque Deus parece estar parado? Porque parece que Deus está inativo, não faz nada, não vê as necessidades, está olhando, parece que eu estou vendo mais do que Deus e Deus não consegue enxergar. Essa é a realidade que às vezes a gente fala. Só que Abacuque está olhando, está vendo e está falando com Deus. Deus, o Senhor não está fazendo nada? Aí então Deus resolve fazer. Escute isso, Deus resolve fazer. Então tá bom, Abacuque, eu vou começar a fazer as coisas então. As coisas então vão começar a andar. Eu vou castigar o povo, eu vou começar... O negócio agora vai começar a andar, pode ficar tranquilo. Aí quando Deus decide fazer, quando Deus decide que o negócio vai andar, o que ele faz? Questiona Deus. Senhor, por que o Senhor está fazendo? Você já percebeu que às vezes a gente, nós somos assim? Às vezes nós questionamos Deus quando Deus não faz. E muitas das vezes nós questionamos Deus quando Ele resolve fazer. A gente ora para Deus e fala: Deus, o Senhor não vai fazer nada. E quando Deus decide fazer, nós questionamos Deus também, porque Deus está fazendo alguma coisa. E eu vou te explicar o porquê isso. Porque Deus ele não faz de acordo com o nosso querer, com o nosso entendimento, com aquilo que a gente quer. Muito pelo contrário, Deus ele faz da forma dele. E quando eu entendo isso, quando eu começo a entender isso, eu fico em paz. Mas muitas das vezes isso não é uma realidade, eu não entendo isso e eu acabo ficando meio brabo, né? Meio triste, porque as coisas não são feitas do jeito que eu planejei. As coisas não são feitas do jeito que eu imaginei. Deus está dizendo para alguém aqui hoje que às vezes ele não vai fazer do seu jeito, da sua forma, do jeito que você quer.
mas ele vai fazer do jeito dele. No final, você tem que aceitar. Você tem que entender e você tem que compreender que ele é Deus, o Todo-Poderoso. Ok, Felipe, eu já entendi. Eu entendi que, às vezes, Deus não faz. Eu acho, até no meu modo de entender, isso você pensando, né, que Deus está demorando, mas na realidade ele está fazendo do jeito dele, do modo dele, do jeito que ele quer, ok? Mas, então, beleza. Então, Deus não quer responder. Aí, quando ele decide responder, ele responde do jeito dele. É isso? Exatamente. Quando Deus responde, ele não depende do meu conselho. Ele não depende daquilo que eu acho. Ele faz do jeito que ele quer. Por quê? Porque Deus, ele vê lá na frente, gente. A nossa visão é muito limitada. Eu consigo ver apenas agora, o hoje. Mas o amanhã, não. O amanhã é ele que consegue enxergar, é ele que consegue ver. E se eu entendo isso, eu fico em paz. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus é o Deus de vitória. Eu sei que o meu Deus é um Deus que já está lá na frente, está cuidando do meu futuro, está cuidando do meu amanhã. Então eu quero já deixar uma palavra para você hoje aqui, nesse momento, dizendo: acalma o teu coração, aguenta o teu coração, fica firme diante de Deus. Não pare agora, não se distancie agora, porque se Deus está fazendo, aquieta, acalma, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo e na hora certa, tudo vai fazer sentido para você. Vamos continuar aqui, porque essa passagem me encanta, gente, é sério. Abacuque continua não entendendo muita coisa que Deus está fazendo, não compreendendo muito o que Deus está fazendo naquele momento, mas, enfim. Aí Deus fala com ele o seguinte: olha, se você não está entendendo muito, aí o versículo 2 vai dizer assim, o capítulo 2, o versículo 2 vai dizer assim: você não está entendendo muito. Então faz o seguinte, pega o que eu te disse, pega aí o que eu te falei, escreve, mas escreve grande, de forma... E coloque ele em algum lugar aí, na praça, em algum lugar, e coloque ele bem legível, bem grande, para que quem passa até correndo consiga enxergar. Para os dias atuais, Deus está dizendo: faça um outdoor, coloque aí na praça da sua cidade tudo que eu falei para você, tudo que eu disse para você, e aguarda. Deus está dizendo para Abacuque escrever. Deus está dizendo para Abacuque anotar, porque quando a gente anota, a gente não esquece, cara. Quando a gente anota, fica gravado. E sabe por que Deus está dizendo isso para Abacuque? Para Abacuque não esquecer daquilo que Deus disse. Não esquecer daquilo que o Senhor falou. Sabe qual é o nosso problema? É que no meio dos questionamentos, a gente esquece daquilo que Deus disse lá atrás. A gente esquece daquilo que o Senhor prometeu lá atrás. No meio dos questionamentos e das coisas que a gente não está entendendo agora, a gente acaba esquecendo do que Deus disse no meio disso tudo. E eu quero dizer para você, não esquece, anota, escreva no seu celular, escreva nesse grupo que você tem só com você aí, mande para você mesmo, eu não sei, mas anote. Quando o Senhor falar com você, escreva, mas escreva legível, para que você não esqueça, para que você volte e relembre de tudo aquilo que Deus te prometeu, de tudo aquilo que Deus falou com você. Aleluia! Não esqueça da promessa de Deus. Não esqueça do que o Senhor falou com você. Não esqueça do que o Senhor disse em momentos talvez que você nem estava nesse caos. Em momentos talvez que você nem estava vivendo essa vida que você está vivendo hoje. Mas o Senhor te fez uma promessa. E eu creio hoje que o Senhor está te fazendo lembrar hoje de coisas que Ele falou no passado, de coisas que Ele disse no momento que você estava vivendo, sabe, de tantas incertezas. O Senhor falou com você e o Senhor está te fazendo lembrar hoje, lembrar daquilo que Ele disse. Abacuque, escreva, Abacuque, escreva, porque eu não quero que você esqueça do que eu te disse hoje. Ok, Felipe, eu entendi, eu preciso escrever, eu preciso... Talvez não entendendo muita coisa que Deus está fazendo, mas eu preciso anotar o que Deus está falando. Isso, anota. Anota o que Deus está falando. Deus está falando com você o tempo todo. Então vai anotando, vai escrevendo. Você está lendo Bíblia, você está orando, você está buscando. Deus está falando o tempo todo. Vai anotando, vai escrevendo. Tá ok. Mas é só isso? Não. Ainda tem mais alguma coisa. Nesse momento de não entendendo muita coisa, entra o capítulo 3 de Abacuque, que é perfeito. Abacuque, no auge das questões que ele está vivendo, no auge das questões que ele está enfrentando, Abacuque vai escrever um louvor, um hino. Naquele hino vai dizer:
que termina onde a gente falou aqui, né? Está dizendo que é a oração de Abacuque, mas na realidade a gente fala que é oração aqui, mas é o louvor, um hino que Abacuque fez, que Abacuque adorou ao Senhor. Mesmo em meio às coisas que ele está vivendo, Abacuque ainda vai ter ânimo e força para adorar. Talvez você não está compreendendo muita coisa, mas Deus manda te dizer hoje, cante. Talvez você não está entendendo muita coisa hoje, mas Deus manda te dizer hoje, louve. Talvez você não está compreendendo o que Deus está fazendo com você hoje, mas Deus manda te dizer, não pare de adorar, não pare de buscar. Abacuque é um ensinamento para a vida que a gente precisa o tempo todo estar em adoração, estar em louvor diante daquele que tem tudo, eu disse tudo, sob o controle. Vamos orar a Deus comigo nesse momento? Louvar a Deus, agradecer a Deus. Senhor, nós estamos aqui através da Tua Palavra e nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, porque o Senhor é fiel. O Senhor é santo, justo, verdadeiro, Deus forte, o Deus que nunca perdeu uma batalha. O leão da tribo de Judá, o mesmo que estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. É o mesmo que estava também com Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Estamos aqui para pedir a sua ajuda, o seu auxílio, mesmo diante de tantas dificuldades e de tantos problemas. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Estamos aqui para glorificar o teu nome, Jesus. Estamos aqui para dizer que o Senhor é santo e não há outro além de ti. O Senhor é grande, o Senhor é forte. Senhor, mesmo não entendendo muita coisa, mas o Senhor é fiel. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça. Senhor, ainda que a gente olhe, Senhor, e não tenha recursos mais, o Senhor é para sempre fiel. O Senhor não mudou, meu Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por isso que eu quero glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é fiel. Glória a Deus. Que palavra abençoada nós tivemos hoje aqui. Eu quero glorificar a Deus por você, pela sua vida, pela sua família. Envie isso para alguém que está precisando muito, que está precisando de uma palavra. Envie para uma pessoa, um amigo, no grupo aí da sua família, que todo mundo só manda bom dia, boa tarde, boa noite. Manda aí nesse grupo, no grupo da tua igreja. Mande no grupo da tua igreja. Quero te agradecer mais uma vez de estar aqui. Pedir para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém, comente aqui embaixo. Comente um glória a Deus, um aleluia, um amém, alguma coisa, mas comente aqui embaixo. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Estaremos aqui em breve novamente para mais um vídeo para a glória e honra do nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe, valeu, tchau, tchau.